Olá amiguinhos, esse é o teu programa Correio da Alegria. Começa hoje a primeira edição deste maravilhoso programa. Nós somos a ZTV. Subscreva-se no nosso canal e também deixa o seu like na nossa página do Facebook. Hoje, como a primeira edição do programa, tenho aqui os meus maravilhosos convidados. Estamos aqui com os nossos convidados, eles que vão começar por se apresentar. Olá. Olá, chamo-me Sakelis Luma e eu me sinto muito honrado por participar nesse programa de criança. Vamos falar agora com o segundo convidado. Chamo-me Cleiton Mulamo e sou apresentador da Rádio Moçambique, um programa Vamos Brincar. Estes são os nossos convidados para o programa de hoje. E para já, vamos começar com aquele que é o nosso tema. Os convidados vão deixar ficar aqui as suas opiniões acerca deste tema que vamos falar hoje, que é a violação dos direitos da criança na comunidade. Primeiramente, vou começar por saber qual é a opinião dos convidados acerca deste tema que vamos para hoje. Sobre violação dos direitos da criança na sociedade, nós sabemos que existem muitas violações na sociedade porque nossos pais lá em casa não consideram os nossos direitos, porque eles levam isso como uma maneira como, tipo, não temos direito. Então, nesse caso, eles devem respeitar nossos direitos, porque esses direitos são fundamentais, porque a criança é o futuro do amanhã. Não estou a dizer amanhã o que vai fazer. Então, os direitos devem ser cumpridos e não podem ser violados. Começando, nós sabemos que na sociedade há muitos pais que levam seus filhos, suas filhas, para dar um serviço muito forçado, além da sua idade, começando, né? Então, isso deve acabar, não pode continuar a fazer esse tipo de coisas. Então, só pedir pais em casa, não podem violar os direitos da criança, porque eles precisam deste direito. Então, quando violam os direitos, eles nunca vão fazer os seus deveres. É por isso. Esta foi a opinião do nosso primeiro convidado. Ele deixou ficar aqui o que ele acha acerca deste tema, que é a violação dos direitos da criança na comunidade. Vamos agora falar com o nosso segundo convidado, que também vai deixar a sua opinião. Olá. Primeiramente dizer que os direitos da criança são umas normas declaradas pelo governo, que nós lá na sociedade não podemos não deixar de cumprir os direitos da criança, porque a criança é um elemento muito precioso na sociedade. Quando é forçado a criança a fazer abuso ou ser forçado a fazer trabalho, esses são abusos e é considerado crime na lei. Nós na sociedade devemos manter uma boa harmonia, cuidar das nossas crianças para que nos deem algo lá no futuro. Essa é a minha opinião sobre o que eu tenho sobre esse tema. Já deixaram aqui as suas opiniões acerca deste tema que nós colocamos para hoje, e nós e os amiguinhos aí em casa vão querer saber também acerca de como está a ser feito para mudar essa maneira de ser na comunidade. Eu quero saber dos convidados se tem alguma opinião acerca da atividade que está a ser feita para mudar essa atitude na sociedade onde nós vivemos. Então dizer que, primeiramente, para diminuir esses abusos na sociedade, devem mandar as crianças a irem participar nas escolas, devem mandar as crianças participar da escola para que elas conheçam os seus direitos como crianças, porque as crianças nunca vão conhecer os seus direitos lá sentado em casa, e os pais também devem informar as crianças que os trabalhos forçados não é para elas, porque as crianças não podem ser forçadas a fazer algo que elas não queiram. E também não é que as crianças traduzam mal em fazer o que elas não podem fazer. Sim, podem fazer os seus deveres, porque os seus deveres devem cumprir como deve ser. Não abusem e que não serão abusados. Isso é para as crianças. Esta também foi a opinião da seguinte pergunta que eu dei para os convidados, e eu quero saber do segundo convidado, aliás do primeiro convidado, como está a ser feito para mudar essa atitude da sociedade, do teu ver. Na minha vista, né, estou a ver que fora, estou a ver que ainda
esse da Unicef está a trabalhar com equipe para que não possam violar os direitos da criança. Então, ele está a trabalhar muito para acabar com essa criminalidade de violação dos direitos da criança. Então, para as crianças saberem os seus direitos, primeiro por nas escolas, depois, não é só nas escolas, porém nas algumas instituições para que eles possam saber os seus direitos. Mas não só, devem também respeitar os seus deveres para que esses direitos sejam cumpridos. Então, nesse momento, está-se a debater para acabar com a violação dos direitos da criança. Ele deixou ficar aqui um assunto muito importante para nós crianças. Devemos sim cumprir com nossos deveres para que os nossos direitos sejam respeitados. Agora vamos a um breve intervalo e voltamos já. Eu valorizo a minha cultura e por isso trago um programa tipicamente zambiano para ti. Programa este que traz para ti muita música, animação, jogos, conversa e acima de tudo, muito entretenimento da província de Zambésia. Domingo sim, cá na ZTV, brevemente. Olá família, vem aí o programa Estrelas da Nossa Terra. Um programa repleto de bate-papo, grandes revelações bombásticas do seu artista favorito, muita música, muito entretenimento, muita palavra amiga. Tudo isso e muito mais, aqui no seu canal. Confira todos os sábados pelas 16 horas, canal ZTV. Não perca! Já estamos de volta depois do nosso brevíssimo intervalo e vamos continuar com as nossas perguntas, que essa também que é a última parte aqui pena. É a última parte do nosso programa, onde depois daqui nós vamos ter que terminar. Mas antes, vamos à última questão para os nossos convidados. A questão é, por que a sociedade viola os direitos da criança? A pergunta é, por que a sociedade viola os direitos da criança? Para dizer que a sociedade muitas das vezes viola os direitos da criança através do seu estado financeiro ou do seu modo de vida, porque muitas das vezes há famílias que não conseguem ter seu próprio subsistento, mandam as crianças irem às ruas venderem coisas ou procurarem coisas para trazer a casa. Mas muitas das vezes isso acontece muito nas zonas rurais, onde os pais todos trabalham nas machambas e mandam uma criança menor de 12 anos para a machamba para ir capinar. Aquilo é um abuso, porque a criança não tem a força de ir fazer aqueles serviços na machamba. Isto é o que eu acho sobre essa pergunta. Esta foi a opinião do nosso convidado e também vamos ouvir a opinião do nosso outro convidado acerca desta pergunta que nós cá propomos. Para começar, a sociedade abusa os direitos da criança, eles não têm acesso à vida, pelo menos eles não têm como se sustentar, por isso que mandam as crianças para poder fazer uma coisa qualquer por aí, para poder consumir. Então, essa violação acontece muitas vezes nas zonas rurais, tipo como zonas rurais como na Macata, na Macura, por aí, então, por adiante. Então, eles não têm acesso a essa vida, por isso que não tem como para eles violam os direitos da criança porque a vida dele não chega para nada. Então, eles primeiro devem pensar toda criança, depois fazer essas coisas, porque a criança precisa do futuro melhor para que no futuro ela possa ter boa vida. Então, eu estou a apelar que a sociedade não façam isso. Então, vamos respeitar os direitos. Também vamos lutar para que os direitos sejam respeitados em si em diante. Então, falando nessa parte aí, respeitar, não estou a dizer respeitar para as crianças não fazerem nada, crianças não percebam mal, devem fazer aquilo que pode lhe ajudar e é da vossa idade, não é levar uma coisa que não é da sua idade. Por exemplo, eu vi uma senhora na minha sociedade, vi uma senhora que deu uma criança de 10 anos 25 litros de água a carregar. Então aquilo está a prejudicar a sua criança para o seu futuro. Então, espero que isso não aconteça. Pais encarregados em casa, não façam isso. Vamos respeitar os direitos da criança, porque eles são o futuro do amanhã. Obrigado.
Esta foi a opinião deles, que não podemos, as crianças não podem carregar coisas pesadas, coisas que vão diante da sua idade, coisas que só os maiores de idade podem fazer. Agora vamos deixar aqui, vamos deixar as nossas últimas considerações, porque já estamos no final do nosso querido programa do Correio da Alegria. Agora vamos falar com o nosso convidado e deixar as suas últimas considerações. Eu só apelo que todas as crianças cumpram com os seus deveres, que respeitem os seus mais velhos, para que convivamos bem na sociedade. E que também todos os pais cumpram com os direitos da criança em primeiro lugar, que valorizem muito a criança, porque como meu colega disse aí, a criança é o futuro do amanhã. Sem a criança, não existirá o amanhã. Obrigado. Bom, as minhas últimas considerações são: pais, mães, vamos respeitar os direitos da criança. Vamos respeitar os direitos da criança, não discriminem os direitos. Também falando isso, crianças em casa, fiquem em casa, porque sabemos que esse é o tempo de pandemia de coronavírus. Vamos aguentar essa quarentena até que possa acabar. Obrigado. Já estamos mesmo no final do nosso programa. Já daqui a pouco vamos fechar o programa. E também deixar a minha última consideração, que crianças, pais, toda a sociedade fiquem em casa durante esse período da quarentena domiciliar que foi decretada pelo Presidente da República. Nós, como sociedade, devemos sim ver a preocupação que o governo tem para conosco, de nos mandar ficar em casa, para não nos contaminarmos com essa perigosa doença. Crianças, fiquem em casa e agradecer a minha equipe que está a tornar possível a realização deste maravilhoso programa Correio da Alegria. Obrigado e até mais.